Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando da saúde intestinal. E você pode participar com a gente com a sua dúvida, pergunta, comentário ou mesmo depoimento. Lembrando que o telefone é 3209-0119. Liga pra gente. E nós recebemos aqui até hoje o telefone da Lia. A Lia participou com a gente na semana passada, que a gente fez um programa sobre saúde ocular, falamos sobre ceratocone, glaucoma, e ela mandou uma pergunta e me parece que a pergunta não deu tempo de ter sido respondida no ar durante o programa. Lia, eu vou te pedir um favor. Primeiro, vou te agradecer você ter participado, pedir perdão pelo fato da sua pergunta não ter sido respondida no ar, mas gostaria que você fizesse o seguinte: manda a sua pergunta para a gente por e-mail, no e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Está aí o nosso e-mail, saude@tvhorizonte.com.br, que nós vamos encaminhar a sua pergunta aos médicos que participaram do programa e você vai ter a sua resposta. E assistimos então no bloco anterior o caso da pessoa, da jornalista que tem um incômodo. Me parece que ela ainda está com um grande incômodo. A gente começou a falar então de algumas condutas. Mas aí, o que a gente fez? A nossa equipe, então, quis também conversar com uma nutricionista para a gente ver o que pode ser feito, de que maneira isso pode auxiliar a dieta, pode auxiliar ou piorar nesses quadros, né? Então, a gente conversou com a Glaucia Hibner, a nossa equipe foi lá, a Ágata foi lá. E aí, Ágata? O que você tem para... Olá, Márcia. Olá, doutores no estúdio. Nós viemos hoje de encontro a nutricionista Glaucia Hibner. Ela vai nos falar um pouco sobre os alimentos que podem agravar a síndrome do intestino irritável na hora da crise. Glaucia, quais são esses alimentos que podem agravar? Os momentos de crise, eles podem ser de diarreia ou de constipação, no caso, o intestino preso. Então, isso aí vai variar um pouco de momento de paciente para paciente. A gente tem aqui alguns dos alimentos que eles costumam queixar mais de sintoma. Pimenta, por exemplo, a gente observa que algumas pessoas não têm uma boa tolerância, né? Outra coisa, doces com elevada concentração de açúcar, eles fermentam muito no intestino, geram muitos gases, então isso também costuma causar desconforto. Refrigerantes e outras bebidas com gás. E o amendoim, ele é uma causa bem comum também, e acredito que seja pela presença de fungo. O fungo também, ele favorece muito a alteração da flora intestinal. E isso, de maneira geral, é bem ruim para quem tem um supercrescimento bacteriano no intestino, o que é bem comum para quem tem síndrome do intestino irritável. E também pelo teor de gordura. As pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas não têm uma boa tolerância a excesso de gordura. Elas se sentem mal com isso, né? Principalmente gorduras animais também. Então, no caso, manteiga, bacon, são alimentos mais delicados e que essas pessoas também não devem consumir com frequência, porque também são alimentos mais inflamatórios. Outra queixa bem comum é o chocolate, também por ser um alimento mais estimulante e nem todo mundo costuma tolerar bem. Em contrapartida, a gente tem aqueles alimentos, por exemplo, o azeite, que já é um óleo vegetal, onde a tolerância costuma ser melhor para aquelas pessoas que querem colocar na salada, consumir aí no dia a dia, né? Fibras, de maneira geral, aqui no caso a gente tem a quinoa vermelha, mas a gente tem outras que podem ser usadas também, a aveia, a linhaça, a chia. As verduras também são bem interessantes porque elas têm substâncias antioxidantes, mas que em momentos de diarreia é bom a pessoa ter um pouco de cuidado para consumir. É melhor priorizar as fibras solúveis, que são essas que regulam o trânsito do intestino e que a gente pode usar tanto em momento do intestino preso quanto em momento do intestino solto. E a água é fundamental. Por quê? A água, a gente mantendo uma boa hidratação, a gente consegue também fazer com que essas fibras tenham esse efeito interessante de regular o intestino. Além desses alimentos que a gente trouxe aqui, que você mostrou e falou de cada um pouquinho, existem outros alimentos que você acha que vale citar, tanto que agravam quanto que abrandam esse problema no intestino? Sim, carnes vermelhas são alimentos que inflamam muito também a mucosa intestinal, né? É bom ter um pouco mais de cuidado. É bom ter cuidado também com açúcar puro, a pessoa que adoça, até certos adoçantes também, consumo exagerado de produtos diet, porque tem certos adoçantes que também vão fermentar bastante dentro desse intestino e gerar desconforto. E é claro que manter o equilíbrio dessa flora intestinal também é fundamental. Glaucia, muito obrigada por nos receber aqui e mostrar esses alimentos. Márcia, de volta com você.
Obrigada, Gláucia. Obrigada, Ágata. Bom, foram muitas informações. Vamos lá, vamos começar. Vou começar lá pelo final. Bom, eu queria começar pelo finalzinho, porque ela falou de adoçante. Foi uma coisa que eu falei, epa... E aí, existe realmente o adoçante, ele pode piorar em algumas situações? Tudo, Márcia, alimentação depende do volume que você vai ingerir. E depende da pessoa também. O sorbitol, por exemplo, ele... Sorbitol? Ele que é um adoçante presente em vários... Ele pode dar diarreia, certo? Se você tiver um excesso. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou comer doce. Mas aí ele vai comer um diet e às vezes tem excesso do sorbitol. Então, isso também, fala assim, não, só o açúcar faz mal? Lógico, faz em excesso, faz mais fermentação. Então, tudo que vai em excesso, seja gordura, seja o açúcar, seja o adoçante e até mesmo a fibra, que é muito boa, acho que tudo tem que ser dosado. Então, quando o paciente chega com sintomas, você tem que ver o perfil do paciente, ver se ele tem constipação ou diarreia e fazer para ele, relatar para você, como se fosse um diário do dia a dia, o que é hábito para ele alimentar. E para aí você faz uma ponte entre o que ele está sentindo e aquela alimentação que ele está tendo. Se está sendo em excesso, se tem coisas que você pode retirar, porque isso é muito sensibilidade individual. Para uma pessoa, por exemplo, leite, certo? Por exemplo, no caso da doença celíaca. Então, depende, o leite, para mim, pode fazer bem, para o outro pode não fazer, né? Isso depende da sensibilidade à lactose de cada um, certo? Então, eu acho que não existe uma receita de bolo para a pessoa alimentar, para a pessoa da síndrome do intestino irritável. Não, a fibra me faz mal. Será que é a fibra que faz mal ou é o volume? A quantidade, né? Às vezes o excesso de fibra também pode fermentar. Né? Não, isso que a Luciana falou é importantíssimo. Não tem uma regra. O que tem é uma individualidade de cada um. Então, não existe um alimento, você não pode generalizar. É muito perigoso generalizar questões alimentares, mesmo porque a doença funcional ela varia os sintomas ao longo do tempo. Então, e de uma pessoa para outra também, né? Para uma pessoa, a fibra é ótima, para outra é fermentada e produz mais gases. O outro paciente pode ter intolerância à lactose, então a manteiga não vai fazer tão bem. Uma quantidade de leite para um pode ser suficiente, para o outro já não vai ser tanto. Então, o que é importantíssimo, isso que a Luciana falou, é essa anamnese, essa conversa muito clara com o paciente a respeito do que faz mal para ele, o que te incomoda mais. Que é uma coisa, inclusive, que a Gláucia salientou no início, né? Que ela disse, falou, olha, alguns pacientes relatam intolerância com a pimenta, outros já relatam... Então, tem que individualizar e ouvir, ouvir, né? Porque a gente passar uma proibição, a vida dessas pessoas já é tão complicada pela situação, você ainda vai restringir alimentos que às vezes não tem nada a ver com o sintoma para ela, então é melhor a gente ouvir e tentar filtrar, apenas aconselhar alguns alimentos que talvez sejam responsáveis pelo sintoma. Mas a gente não pode jurar que são aqueles, né? Hoje está muito em moda, né? A gente tirar, né, Marisa? Todo mundo recomenda, não, você tem que... Glúten e lactose. Virou moda, todo mundo tira glúten e lactose. Mas ao lado disso, ele tira o glúten e lactose, mas ele faz uma atividade física, ele melhora a qualidade de vida trabalhando de maneira mais regular, ele tem uma noite de sono mais adequada. Alimenta mais regularmente. Regularmente, faz melhora a qualidade de vida. É a culpa da lactose do glúten. Então é muito complicado você atribuir isso de um paciente, né? Mas você está falando aqui, a atividade física, ela acaba que interfere positivamente nesses quadros que a gente está conversando? Ela desestressa. O emocional está totalmente associado nisso, né? O neuroeixo, né? E hoje, isso já é comprovado que existe uma microinflamação intestinal nesses pacientes que têm doença funcional. Então, existe uma inflamação que tem a ver com a liberação hormonal, como a Marisa falou. Descargas hormonais aí, de estresse, de ansiedade, noites mal dormidas, de trabalhos em excesso, isso interfere na qualidade intestinal. E são coisas que não são, às vezes, detectadas nesses exames que foram relatados, né? Essas inflamações. Experimental que é visto. Então, a presença, por exemplo, de mastócitos, que são células altamente capazes de mediar 1000 processos. Seria uma célula de defesa nossa, né? Nos pacientes com síndrome do intestino irritável, parece que tem um acúmulo desses mastócitos próximo às terminações nervosas. Então, daí viria essa irritabilidade maior dessas... Uma resposta exacerbada de um estímulo
nessas terminações nervosas, que vão alterar diretamente a sensibilidade, que vai causar o desconforto, a dor, e a motilidade, que vai levar ou à constipação ou à diarreia, dependendo da forma de estímulo. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para completar o nosso bate-papo e também para responder as perguntas que chegaram de casa. Hoje estamos conversando sobre intestino, saúde intestinal. E o nosso intervalo é rápido. Voltamos em instantes.